Lorenzo Duca nunca tinha corrido atrás de uma mulher. Ele não precisava. As mulheres atravessavam salões lotados só para chegar perto dele. Inventavam desculpas para ficar ao seu lado e, às vezes, se humilhavam apenas pela chance de fazer o mafioso mais frio de São Paulo olhar duas vezes para elas. Mas naquele momento, numa praia particular na costa de São Paulo, Lorenzo estava encarando uma bela mulher plus size de vestido bordô, que se afastava dele, não em sua direção, sem olhar para trás, se afastando. E, a julgar pelas 3 mulheres atônitas sentadas atrás de Lorenzo, Amélia Carter tinha acabado de fazer algo que nenhuma delas conseguia acreditar. Um dos seguranças de Lorenzo deu um passo à frente. Chefe. Lorenzo levantou uma das mãos. O segurança parou na hora. Não. A voz dele era calma, quase calma demais. Os olhos escuros permaneciam fixos em Amélia enquanto ela seguia pela beira da água, o cabelo longo e escuro balançando na brisa, sem nenhum sinal de que pretendia se virar. O maxilar de Lorenzo se contraiu. Interessante. Poucos minutos antes, a praia particular tinha uma cara completamente diferente. Lorenzo chegara com 2 seguranças e mudara o clima do lugar sem dizer uma palavra sequer. As conversas tinham baixado de tom. Um funcionário do resort correra para recebê-lo. 2 homens perto do bar de repente encontraram outro lugar para ficar e 3 mulheres deitadas a alguns metros dali o notaram quase imediatamente. Amélia também tinha notado. Isso não era o problema. Ela sabia exatamente quem era Lorenzo Duca. A maioria das pessoas em São Paulo sabia. 38 anos. Rico o suficiente para que ninguém conseguisse dizer ao certo quanto ele valia. Bonito o bastante para fazer estranhos pararem para olhar. E poderoso o bastante para que gente inteligente soubesse que era melhor não perguntar de onde vinha todo aquele poder. Os jornais sérios o chamavam de empresário. São Paulo o chamava de outra coisa. Máfia. Lorenzo não tinha se aproximado das mulheres. Não precisou. Em poucos minutos, uma delas já tinha arrumado um motivo para se apresentar. Outra rira um pouco alto demais de alguma coisa que Lorenzo mal chegara a dizer. A terceira se aproximara com a desculpa de perguntar se a cadeira ao lado dele estava ocupada. E Amélia? Amélia tinha assistido a tudo isso de alguns metros de distância, não com ciúme, não com insegurança, mas com algo mais parecido com cansaço. Porque poucas coisas incomodavam mais Amélia Carter do que ver mulheres adultas se transformarem em concorrentes assim que um homem atraente entrava na sala. Uma das amigas dela cutucou seu braço. Outra sussurrou que Lorenzo tinha olhado na direção delas. Amélia não ligou. Então alguém sugeriu que ela também deveria ir até lá. Foi nesse momento que Amélia se levantou. Sem raiva, sem drama. Ela simplesmente decidiu que preferia aproveitar a beira-mar a passar mais um minuto vendo mulheres disputarem um homem que parecia perfeitamente confortável sendo disputado e foi embora andando. O que Amélia não sabia era que Lorenzo tinha reparado nela antes mesmo de ela se levantar. O vestido bordô chamou sua atenção primeiro, depois o rosto dela, depois algo bem mais raro, a completa falta de interesse dela em ser notada por ele. Quando Lorenzo chegou, todas as outras mulheres daquele trecho da praia mudaram de alguma forma. Postura, voz, expressão, atenção. Amélia não mudou. Continuou exatamente igual. E quando as mulheres começaram a se aproximar dele, ela seguiu na direção contrária. Agora Lorenzo observava a distância entre eles aumentar. 3 metros. 6, 9. Uma das mulheres ao seu lado tentou reconquistar a atenção dele. Lorenzo. Ele não olhou para ela. Só isso já bastou para calá-la. Os seguranças trocaram um breve olhar. Conheciam o chefe o suficiente para não comentar nada. Já tinham visto mulheres esperarem do lado de fora de restaurantes fechados só porque sabiam que Lorenzo estava lá dentro. Já tinham visto filhas de homens poderosos armarem encontros casuais que não tinham nada de casuais. Já tinham visto mulheres lindas disputarem convites para as festas dele, os carros dele, a mesa dele, às vezes, a cama dele. Lorenzo geralmente tratava tudo isso com a mesma indiferença gelada. A atenção era barata. Ele já tinha recebido demais por tempo demais para confundir aquilo com algo que tivesse valor. Mas aquilo era diferente, porque Amélia Carter não o tinha rejeitado.
Rejeição exigiria que Lorenzo oferecesse algo primeiro. Ela tinha feito algo consideravelmente mais estranho. Tinha se afastado antes mesmo que ele pudesse tentar. Lorenzo finalmente se virou para um dos seguranças. Quem é ela? A pergunta veio em voz baixa. O segurança hesitou. Aquela hesitação bastou para deixar o olhar de Lorenzo ainda mais afiado. Ainda não sei, chefe. Lorenzo voltou o olhar para a beira da água. Amélia estava mais longe agora, ainda andando, ainda sem olhar para trás. Descubra. O segurança concordou com a cabeça uma vez. Sem perguntas, sem sorriso, sem surpresa. Mas, ao se afastar, sabia exatamente o que os outros homens estariam pensando. O chefe tinha acabado de pedir o nome de uma mulher, Lorenzo Duca, que normalmente esquecia o nome das mulheres que passavam a noite inteira tentando impressioná-lo. Atrás dele, uma das amigas de Amélia se mexeu, desconfortável. Alter ficou olhando para Amélia com uma expressão que ia deixando de ser surpresa para ficar bem mais complicada. Porque elas tinham notado uma coisa que Amélia não tinha percebido. A atenção de Lorenzo tinha seguido ela por completo. A taça de espumante ao lado dele continuava intocada. As mulheres ao redor dele praticamente tinham deixado de existir. E pela primeira vez naquela tarde, o homem mais frio daquela praia parecia genuinamente interessado em algo, ou em alguém. Alguns metros adiante, Amélia finalmente diminuiu o passo. Por um segundo perigoso, Lorenzo achou que ela fosse se virar. Ela não se virou. Apenas parou perto da linha da água, olhou para o horizonte por alguns segundos e continuou andando. Algo parecido com diversão tocou o rosto de Lorenzo. Não chegava a ser um sorriso. Lorenzo Duca não sorria com facilidade, mas alguma coisa em Amélia Carter tinha acabado de romper um padrão que existia havia a maior parte da vida adulta dele. As mulheres sempre vinham até ele, às vezes por causa do rosto, geralmente por causa do dinheiro, muitas vezes por causa do sobrenome e ocasionalmente porque achavam que se aproximar de Lorenzo Duca era se aproximar do tipo de poder que gente comum nunca chega a tocar. Amélia sabia o nome. Tinha visto o dinheiro ao redor dele. Tinha visto os seguranças. Tinha visto 3 mulheres brigando por migalhas da atenção dele. E a resposta dela foi ir embora. Lorenzo devia tê-la esquecido antes mesmo de ela chegar ao fim da praia. Em vez disso, já estava se perguntando onde ela estaria à noite. Como seria a voz dela quando não estivesse falando com as amigas? Se ela era sempre assim indiferente a homens poderosos, ou se havia algo nele especificamente que a incomodava. Essa última possibilidade deveria tê-lo irritado. Em vez disso, o deixou curioso. E curiosidade era perigosa num homem como Lorenzo Duca, porque Lorenzo não ficava se perguntando as coisas por muito tempo. Ele investigava, descobria, e quando algo realmente prendia sua atenção, tinha o hábito de não deixar aquilo fora de seu alcance. O segurança voltou alguns minutos depois. Amélia Carter, disse baixinho, 31 anos. Está hospedada aqui com as 3 mulheres atrás da senhora. O olhar de Lorenzo se deslocou de leve. Carter, sim. Até quando? Até domingo. Mais 4 dias. Lorenzo voltou o olhar para a figura distante de Bordeaux. 4 dias deveriam ser irrelevantes. Ele estava no resort a negócios importantes, do tipo que envolvia homens que mentiam com cuidado, dinheiro que tinha desaparecido, e uma pessoa dentro da organização Duca que Lorenzo começara a suspeitar que o estava traindo. Ele não tinha tempo para distrações, principalmente as bonitas, principalmente as teimosas, principalmente as que iam embora. Lorenzo pegou o copo intocado. Esquece isso. O segurança sabia que era melhor não responder, porque os olhos de Lorenzo continuavam em Amélia. E, em algum lugar atrás dele, 3 mulheres que tinham passado a tarde tentando desesperadamente se tornar interessantes para Lorenzo Duca, começavam a entender algo humilhante. A mulher que menos tentou foi a única que ele estava observando. Amélia desapareceu na curva da praia particular. Só então Lorenzo finalmente desviou o olhar. Disse a si mesmo que aquilo era o fim da história. Uma mulher estranha, uma reação estranha, nada mais. Mas horas depois, quando Amélia Carter entrou no salão privado de jantar do resort, ela parou. Porque Lorenzo Duca já estava lá, e de todos os lugares preparados ao redor da longa mesa elegante,
Havia apenas uma cadeira vazia, a que ficava bem ao lado dele. Lourenço ergueu os olhos lentamente até encontrar os dela. Amélia olhou para a cadeira, depois para ele, e pela primeira vez naquele dia, não conseguiu simplesmente ir embora. Se a história de Lourenço e Amélia já te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal para mais histórias intensas de romance policial e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Amélia Carter ficou parada na entrada do salão privado por alguns segundos. A cadeira ao lado de Lourenço Duca continuava vazia. Todos os outros lugares estavam ocupados. Claro que estavam. O resort tinha transformado o terraço privado para aquela noite. Uma mesa comprida de frente para o mar, luzes suaves brilhando sob a cobertura, cristais caros captando os últimos raios de luz do dia. Amélia esperava um jantar comum, boa comida, algumas horas com as amigas, talvez risadas suficientes para apagar a cena constrangedora da praia. Não esperava que Lourenço Duca estivesse sentado perto do centro da mesa, olhando diretamente para ela, e muito menos que a única cadeira livre fosse ao lado dele. Vanessa notou primeiro. Amélia viu a mudança na expressão da amiga quase na hora. A mesma Vanessa que tinha passado metade da tarde tentando prender a atenção de Lourenço, agora olhava entre Amélia, a cadeira vazia, e Lourenço. Havia mais duas mulheres do grupo sentadas por perto. Bianca Hayes, confiante e glamurosa, capaz de transformar até pedir água em algo insinuante, e Clara Donovan, elegante, bem-sucedida e, normalmente, controlada demais para se importar se um homem reparava nela. Normalmente. Lourenço Duca aparentemente tinha mudado as regras. Amélia atravessou a sala em silêncio. Não ia criar um espetáculo por causa de uma cadeira. Puxou-a e se sentou. Lourenço não a cumprimentou imediatamente. Aquilo a surpreendeu. Ela esperava o tipo de arrogância comum em homens poderosos acostumados a controlar qualquer ambiente. Em vez disso, ele continuou ouvindo o diretor do resort falando do outro lado da mesa. Amélia quase relaxou. Quase. Porque, mesmo sem olhar para ela, dava para sentir a atenção dele. Era sutil, incômoda e estranhamente proposital. Um dos seguranças ficava alguns metros atrás dele. O outro estava posicionado perto da entrada do terraço. Nenhum dos dois parecia interessado no jantar. Vigiavam portas, janelas, funcionários, convidados, tudo. Amélia percebeu. Lourenço percebeu que ela tinha percebido. Foi quando ele finalmente se virou. Você sabe quem eu sou? Não era exatamente uma pergunta. Amélia olhou para ele. De perto, ele era ainda mais intimidante. Não porque tentava ser. Esse era o problema. Não havia encenação em Lourenço Duca, nenhuma carranca exagerada, nenhuma dureza forçada. A autoridade dele parecia instalada por dentro. Quieta, certa. Amélia respondeu simplesmente. Sei. Algo mudou de leve na expressão dele. E mesmo assim foi embora. Amélia entendeu na hora. Então era isso que o incomodava. Não que ela o tivesse insultado. Não que o tivesse rejeitado. O fato de ela não ter agido como se esperava. Amélia olhou de relance para os outros convidados antes de voltar a atenção para ele. E eu quis caminhar. Não era exatamente uma resposta completa. Lourenço sabia disso. Amélia sabia que ele sabia. Mas em vez de insistir, ele voltou a atenção ao jantar. Aquilo deveria ter encerrado a conversa. Não encerrou, porque algo tinha ficado estabelecido entre os dois. Uma pergunta. E Lourenço Duca não parecia homem que gostasse de perguntas sem resposta. O jantar seguiu. Amélia foi percebendo aos poucos que a presença de Lourenço afetava quase todo mundo de forma diferente. Os homens ficavam mais cuidadosos. As mulheres, mais atentas. Os funcionários, quase perfeitos demais. Um empresário do outro lado da mesa ria alto demais de qualquer comentário de Lourenço, por menor que fosse. Outro ficava mencionando pessoas que os dois conheciam, como se provar proximidade com Lourenço fosse aumentar a própria importância. Amélia observava tudo em silêncio. Agora entendia por que a atenção de Lourenço na praia a tinha incomodado. Não era sobre ele, era sobre a encenação ao redor dele. As pessoas paravam de agir naturalmente. Todo mundo queria alguma coisa. Acesso, aprovação, atenção.
Amélia já tinha gasto tempo demais da própria vida protegendo sua paz para se voluntariar para esse tipo de disputa. O primeiro prato foi retirado, depois o segundo. Lorenzo quase não tocou no vinho. Amélia também reparou nisso. Ele estava sempre observando, não de forma óbvia, mas constante. Então a conversa mudou para o desenvolvimento imobiliário de São Paulo. Aquilo prendeu a atenção de Amélia. Ela trabalhava como arquiteta de interiores, principalmente projetando espaços comerciais e hoteleiros. Entendia como um ambiente podia influenciar as pessoas antes mesmo de elas perceberem o que estavam sentindo. Um homem chamado Ricardo Bellamy começou a falar sobre um projeto de reurbanização de luxo. Amélia escutou. Então Ricardo fez uma afirmação sobre os espaços públicos do projeto que ela sabia que geraria problemas. Discordou. Com calma, com profissionalismo. Ricardo pareceu surpreso. Perguntou o que ela fazia. Amélia respondeu. E a leve zombaria no rosto dele contou tudo antes mesmo de falar. Ele descartou a arquitetura de interiores como se fosse apenas decorar salas caras. Amélia já tinha ouvido variações daquilo antes. Estava se preparando para responder quando Lorenzo pousou a taça na mesa. O som foi discreto, mas de algum jeito a mesa inteira ficou mais silenciosa. Lorenzo não insultou Ricardo, não o ameaçou. Simplesmente explicou que o Grupo Duca tinha perdido milhões, anos atrás, corrigindo um empreendimento hoteleiro projetado por executivos que trataram a arquitetura de interiores como decoração e não como infraestrutura. Depois olhou direto para Ricardo. Se você não entende o valor da profissão de alguém, isso não diminui o valor dela. Silêncio. O sorriso de Ricardo sumiu. Amélia encarou Lorenzo. Ele não a tinha salvado. Essa distinção importava. Ele não falou porque Amélia não conseguisse. Corrigiu algo que considerava impreciso. Depois voltou para o prato. A conversa aos poucos se refez, mas Amélia se pegou observando-o de um jeito diferente. Mais tarde, quando o jantar estava terminando, ela saiu sozinha para o terraço. O ar tinha esfriado. Atrás dela, risadas e conversas continuavam. Amélia apoiou as mãos no parapeito e olhou para a água escurecida. Ouviu alguém se aproximar. Não precisou se virar. Alguma coisa na presença de Lorenzo se anunciava antes mesmo da voz dele. Você não precisava que eu dissesse nada. Amélia olhou de lado. Não, eu sei. Lá estava de novo aquela estranha precisão. Amélia o observou. A maioria dos homens que interviam numa situação daquelas queria gratidão. Lorenzo parecia não ter interesse nenhum em receber nada. Eu estava corrigindo ele, continuou Lorenzo. Não te protegendo. A expressão de Amélia suavizou um pouco. Essa diferença importa. Achei que importaria. Pela primeira vez, Amélia ficou genuinamente curiosa sobre Lorenzo Duca, e aquilo era consideravelmente mais perigoso do que simplesmente achá-lo atraente. A conversa entre os dois foi breve, mas, antes de voltar para dentro, Amélia fez a pergunta que tinha se formado ao longo do jantar. Ele realmente gostava daquilo? A atenção, as pessoas tentando constantemente impressioná-lo, as mulheres disputando, os homens concordando com ele antes mesmo de terminar de falar. Lorenzo não respondeu na hora. O olhar dele atravessou as portas de vidro em direção ao salão atrás deles. Amélia viu algo mais frio se instalar na expressão dele. Por fim, ele disse, não. Uma palavra, nada mais. Amélia voltou para dentro. Lorenzo ficou no terraço, e por alguns segundos, o mafioso mais frio de São Paulo encarou um salão cheio de gente desesperada pela sua atenção, pensando na única mulher que tinha perguntado se ele sequer queria aquilo. Na manhã seguinte, Lorenzo acordou antes do amanhecer. Não era incomum. O que aconteceu depois, sim. Às 7h30, já tinha recebido um relatório criptografado de São Paulo. Um de seus tenentes tinha descoberto outra irregularidade. Dinheiro tinha sumido de uma operação de importação controlada pela família Duca. Não o suficiente para prejudicar a organização, mas o suficiente para mandar um recado. Alguém estava roubando. Pior, alguém achava que Lorenzo não tinha notado. O resort não era apenas um destino de férias para ele. Um dos homens que Lorenzo suspeitava chegaria ali dentro de 48 horas para o que acreditava ser uma reunião comum de negócios. Lorenzo pretendia descobrir se estava lidando com incompetência,
ganância ou traição. Aquilo deveria ter ocupado toda a atenção dele. Em vez disso, às 9h09 da manhã, Lorenzo olhou pelas janelas do restaurante do resort e viu Amélia Carter. Parou de andar. Um dos seguranças quase fez o mesmo. Amélia estava tomando café da manhã com Clara. Usava um vestido leve e solto, o cabelo preso frouxamente, longe do rosto, sem vestido bordô, sem cena dramática na beira-mar, nenhum motivo para Lorenzo ficar olhando. Ele olhou assim mesmo. O segurança notou. Lorenzo continuou andando. Escolheu uma mesa do outro lado do restaurante. Não ao lado de Amélia, nem muito perto, mas perto o suficiente. Abriu a pasta que seus homens tinham preparado. Manifestos de carga, nomes, datas, pagamentos. Lorenzo leu o mesmo parágrafo 2 vezes. Do outro lado do salão, Amélia riu. Ele levantou os olhos. O som não tinha nada de sedutor, nada de calculado. Ela nem sabia que ele estava ali. Isso piorou tudo. Lorenzo voltou para a pasta. Alguns minutos depois, Amélia percebeu a presença dele. Os olhares se cruzaram. Ela fez um pequeno aceno, nada mais. Depois voltou para a conversa. Lorenzo a encarou por mais um segundo. O segurança de repente achou a parede oposta fascinante. O olhar de Lorenzo endureceu. Nem pensar. O segurança não disse nada. Não precisava. Lorenzo sabia exatamente o que tinha visto no rosto do homem. Diversão. Ao meio-dia, aconteceu de novo. Amélia estava perto da piscina do resort quando Lorenzo atravessou o pátio depois de uma reunião. Dessa vez, ela estava sozinha. Lorenzo poderia ter continuado andando. Não continuou. Parou. Amélia levantou os olhos. Houve uma breve pausa entre os dois. Nenhum dos dois parecia disposto a admitir com que frequência aquela coincidência estava acontecendo. Lorenzo perguntou se ela estava gostando do resort. Amélia disse que sim. Depois perguntou se ele algum dia relaxava de verdade. A pergunta o pegou de surpresa. Lorenzo olhou de relance para o segurança alguns metros atrás. Amélia seguiu o olhar dele. Não precisou de resposta. Aquilo quase o fez sorrir. A conversa durou uns 5 minutos. Nada importante, nada romântico. Mesmo assim, Lorenzo saiu de lá sabendo que Amélia tomava café sem açúcar, que odiava restaurantes lotados e que quase tinha desistido da viagem por estar afundada em trabalho. Guardou os 3 detalhes. Aquilo o irritou, porque Lorenzo guardava informação por razões estratégicas: números, rostos, fraquezas, promessas, dívidas. Não costumava memorizar como uma mulher tomava café. Naquela tarde, as amigas de Amélia notaram, Vanessa principalmente. As 4 mulheres estavam sentadas debaixo de um toldo quando Lorenzo passou a caminho da ala privada de reuniões. A atenção dele se voltou para Amélia automaticamente, só por um instante. Mas Vanessa viu. Bianca viu. Clara com certeza viu. Amélia fingiu que não tinha notado. Vanessa fez um comentário provocador sobre Amélia estar virando a pessoa favorita de Lorenzo Duca no resort. Amélia descartou o comentário, mas Vanessa continuou. O tom seguiu brincalhão até parar de ser. Havia algo por baixo, algo mais afiado. Amélia reconheceu aquilo. Ciúme. E na hora toda a situação ficou menos agradável. Ela não queria aquilo. Não queria mulheres se comparando com ela por causa do interesse de um homem. Definitivamente não queria uma amizade virando disputa. Amélia mudou de assunto, mas Vanessa não esqueceu. Lorenzo também não esqueceu, porque mais tarde naquela noite, viu Vanessa se aproximar dele. Ela era bonita, confiante, impecavelmente vestida, e em qualquer outra circunstância, Lorenzo teria conversado com ela por educação por alguns minutos. Naquela noite, a atenção dele ficava se desviando. Amélia estava do outro lado do terraço, conversando com Clara. Vanessa notou. O sorriso dela ficou tenso. Aproximou-se um pouco mais de Lorenzo. Amélia olhou exatamente no momento errado. Viu Vanessa ao lado dele. Viu a postura familiar. Viu Lorenzo parado ali. E algo dentro de Amélia se fechou, não por ciúme, mas porque aquilo era exatamente o tipo de coisa da qual ela tinha se recusado a participar desde o início. Amélia se despediu de Clara. Depois saiu do terraço. Lorenzo a viu ir de novo. A expressão dele mudou.
Vanessa ainda estava falando quando Lorenzo entregou o drink intocado a um garçom que passava. Com licença, 2 palavras. Depois foi embora. Vanessa ficou olhando para ele. Lorenzo chegou ao corredor que levava ao saguão do resort, mas Amélia já tinha ido. Por alguns segundos, ele ficou parado ali. O segurança esperava atrás dele. Lorenzo tinha passado anos vendo mulheres inventarem motivos para ficar perto dele. Amélia Carter vivia arrumando motivos para ir embora. E pela primeira vez, Lorenzo começava a entender que vê-la desaparecer o incomodava bem mais do que deveria. Mas antes que pudesse decidir se ia procurá-la, seu segundo segurança se aproximou. A expressão do homem apagou qualquer traço de distração do rosto de Lorenzo. Chefe, temos um problema. Os olhos de Lorenzo ficaram frios. Quão ruim! O segurança baixou a voz. O dinheiro desaparecido não saiu de São Paulo. Uma pausa. Ele veio para cá. Lorenzo ficou completamente imóvel. Em algum lugar dentro do resort, a traição que tinha vindo investigar já estava esperando por ele. E de repente, Amélia Carter estava muito mais perto do mundo perigoso de Lorenzo do que qualquer um dos dois imaginava. Na manhã seguinte, Lorenzo tinha mudado. Amélia notou na hora que ele não estava no café da manhã, não estava perto da piscina, não apareceu no terraço. Os seguranças dele também tinham sumido. Pela primeira vez desde que o conhecera, Lorenzo Duca parecia ter desaparecido do resort. Amélia disse a si mesma que não se importava. Era quase verdade. Passou a manhã com Clara e Bianca. Vanessa se juntou a elas depois, mas o clima entre as mulheres tinha mudado. Nada abertamente hostil, nada dramático, apenas pequenos silêncios onde antes não havia silêncio nenhum. Vanessa finalmente perguntou se havia algo entre Amélia e Lorenzo. Amélia respondeu com sinceridade. Não, a gente só conversou, foi só isso. Vanessa não pareceu convencida. Apontou que Lorenzo observava Amélia toda vez que ela entrava numa sala. A paciência de Amélia começou a se esgotar. Ela não tinha pedido para Lorenzo observá-la, não se aproximou dele, não o incentivou, e não ia se desculpar porque um homem que Vanessa achava atraente tinha se interessado por outra pessoa. A expressão de Vanessa endureceu. Aí veio a acusação que Amélia já esperava sem perceber. Talvez ir embora tivesse sido a estratégia de Amélia o tempo todo. Talvez ela soubesse que ignorar um homem como Lorenzo o deixaria curioso. As palavras machucaram. Amélia encarou a amiga. Depois a voz dela ficou muito calma. Explicou que não tinha ido embora para fazer Lorenzo segui-la. Foi embora porque não disputa homem. Nem ontem, nem hoje. Nunca. Se Vanessa quisesse Lorenzo, podia ir atrás dele. Amélia não ia atrapalhar. Depois foi embora. Nenhuma das duas percebeu que alguém tinha ouvido a última parte da conversa. Lorenzo estava logo depois das portas abertas do terraço. Tinha acabado de sair de uma reunião de 4 horas com informações que deveriam ocupar todos os pensamentos dele. Um de seus capitães de confiança, Marco Vescari, andava movimentando dinheiro da família Duca por contas de fachada ligadas ao resort. E Marco chegaria ali naquela noite. Lorenzo tinha passado a manhã se preparando para confrontar um traidor. Mesmo assim, sua atenção seguiu Amélia de novo. Vanessa o viu. A cor sumiu do rosto dela. Lorenzo não a envergonhou, não a repreendeu. Só perguntou para que lado Amélia tinha ido. Vanessa não respondeu na hora. Não precisou. Lorenzo já tinha visto a porta do corredor se fechando e dessa vez foi atrás. Amélia tinha chegado ao lado mais tranquilo do resort quando ouviu passos atrás de si. Continuou andando. Os passos continuaram. Então Lorenzo disse o nome dela. Amélia parou. Virou-se. Ela estava sozinho. Sem seguranças, sem admiradores, sem plateia, só Lorenzo. A expressão dele era indecifrável. A dela, não. Estava irritada. Lorenzo disse que tinha ouvido o suficiente da conversa para entender por que ela estava indo embora. Amélia queria que ele não tivesse ouvido. A última coisa que queria era Lorenzo achando que precisava resolver uma briga entre ela e Vanessa. Ele não achava isso. Em vez disso, fez algo que Amélia não esperava. Deixou sua posição clara. Não havia competição. Nunca tinha havido. Ele não estava interessado em Vanessa. Não estava interessado em Bianca. Não estava interessado nas mulheres da praia.
A única mulher no resort que ele tinha procurado de propósito era Amélia. A afirmação a deixou em silêncio, não porque ela não desconfiasse disso, mas porque Lorenzo Duca não parecia homem de falar as coisas por acaso. Amélia o observou com cuidado. Lembrou que poucos dias antes, ele estava sentado tranquilamente enquanto mulheres disputavam sua atenção. Lorenzo não negou. Simplesmente admitiu que a atenção delas nunca importara o suficiente para ele se importar em impedir aquilo. Aquela resposta não era lisonjeira. Era brutalmente honesta. Durante anos, mulheres se aproximaram dele. Ele aceitava a atenção porque aceitar não exigia nada. Nenhuma vulnerabilidade, nenhuma incerteza, nenhum risco. Amélia era diferente porque Amélia o fazia atravessar restaurantes, corredores, praias inteiras até ela. E Lorenzo começava a entender o quanto aquilo era estranho para ele. Amélia sentiu a atração entre eles mudar de figura. Até ali, era algo que dava para descartar. Curiosidade, química, um flerte de férias que desapareceria assim que voltassem à vida normal. Agora, parecia perigoso, porque Lorenzo não estava flertando. Estava escolhendo. E Amélia sabia o suficiente sobre homens como Lorenzo Duca para entender que ser escolhida por um deles podia mudar o rumo da sua vida inteira. Disse a ele que não sabia o que ele esperava dela. Lorenzo deu um passo à frente. Não o suficiente para invadir o espaço dela. O suficiente para deixar sua intenção clara. Nada que você não escolher. 5 palavras. Depois deu um passo para trás. Amélia o viu ir embora por vários segundos. Não conseguia se mexer, porque aquilo a tinha afetado mais do que qualquer gesto caro poderia. Lorenzo não exigira uma resposta, não pedira para ela provar interesse, não agira como se a atenção dele fosse um prêmio que ela devesse aceitar imediatamente. Simplesmente disse a verdade e deixou a decisão com ela. Pela primeira vez, Amélia se perguntou se tinha julgado ele rápido demais. Aquela noite mudou tudo. O resort organizou uma recepção privada perto da água. Amélia pensou em não ir. Foi assim mesmo. Lorenzo chegou atrasado. A camisa branca e a calça escura davam a ele um ar enganosamente relaxado, mas Amélia notou de imediato a diferença. Os seguranças dele estavam mais próximos naquela noite. Um ficava atrás dele. O outro vasculhava a recepção continuamente com o olhar. Lorenzo não estava bebendo, e a cada poucos minutos seu olhar ia até a entrada do resort. Esperava alguém. Amélia sabia. Só não sabia quem. Às 8h17, uma SUV preta parou do lado de fora. Um homem desceu, alto, bem vestido, com fios grisalhos surgindo nas têmporas. No instante em que Lorenzo o viu, todo o calor sumiu do rosto dele. Amélia já tinha visto Lorenzo frio antes. Aquilo era diferente. Era o homem de quem São Paulo cochichava, o homem por trás das camisas sob medida e das conversas silenciosas, o homem que comandava homens armados com um único aceno de mão. Marco Vescari atravessou o terraço. Cumprimentou Lorenzo como um velho amigo. Lorenzo o recebeu como quem examina uma arma carregada. Ninguém mais pareceu notar. Amélia notou. Minutos depois, Lorenzo e Marco desapareceram por uma entrada lateral. Amélia tentou voltar a atenção para Clara, depois para Vanessa, depois para a festa, mas algo estava errado. 20 minutos se passaram. Um dos seguranças de Lorenzo atravessou o terraço rapidamente. Não correndo, homens como ele não precisavam correr para comunicar urgência. Amélia o viu desaparecer pela mesma entrada. Então ouviu alguma coisa. Não um tiro, não gritos, um estrondo abafado, distante, vindo de dentro da ala privada. Alguns convidados olharam para o prédio. A música continuou. Um funcionário do resort fechou rapidamente uma das portas. O estômago de Amélia se apertou. Deveria ter ficado onde estava. Ela sabia disso. Em vez disso, alguns minutos depois, foi para dentro procurando o banheiro. Pelo menos foi o que disse a si mesma. O corredor estava quase vazio. Seguiu as placas. Então vozes chegaram até ela vindas de trás de uma esquina. Uma era de Lorenzo. Amélia parou. A voz dele estava baixa, controlada, assustadoramente controlada. Não conseguia ouvir cada palavra, mas ouviu o suficiente. Dinheiro, contas, São Paulo. Um carregamento que tinha sido desviado sem autorização. Depois outra voz.
Marco, na defensiva, irritado. Lorenzo falou de novo. Dessa vez, Amélia ouviu a frase com clareza. Você roubou de mim e ainda teve coragem de entrar no meu resort, achando que eu não ia saber. O sangue de Amélia gelou. Meu resort. Ela não sabia. Marco disse alguma coisa baixa demais para entender. Depois Lorenzo respondeu. Você tem até a meia-noite para me dizer quem te ajudou. Silêncio. E se eu não disser? A resposta de Lorenzo veio ainda mais baixa. Amélia não conseguiu ouvir. Não precisou, porque o rosto de Marco apareceu na esquina segundos depois, e o que quer que Lorenzo tivesse dito tirou toda a cor dele. Amélia deu um passo para trás. Tarde demais. Marco a viu. Os olhares se cruzaram. 1 segundo, talvez menos, mas foi o suficiente. Amélia se virou na hora e caminhou de volta para o corredor principal. Atrás dela, silêncio. Depois Lorenzo apareceu. Viu Amélia, viu Marco olhando na direção dela, e tudo mudou. Lorenzo atravessou a distância rapidamente. Não tocou em Amélia, mas o corpo dele se posicionou instintivamente entre ela e Marco. Os olhos dele foram até os dela. Quanto você ouviu? Amélia poderia ter mentido. Não mentiu. O suficiente. O maxilar de Lorenzo se contraiu. Atrás dele, Marco estava sendo escoltado por um dos seguranças. Amélia observou, depois olhou de volta para Lorenzo. O mistério charmoso tinha sumido agora. Assim como a possibilidade de fingir que os rumores sobre ele eram um exagero. Aquele era Lorenzo Duca. O verdadeiro Lorenzo Duca. Poder, segredos, homens que empalideciam quando ele falava baixo e perigo escondido debaixo de um cenário caro. O coração de Amélia disparou, mas ela não fugiu. Fez a única pergunta que importava. Eu corro perigo? Porque agora eu sei quem você é. Pela primeira vez desde que a conhecera, Lorenzo não teve uma resposta imediata. O olhar dele foi até o corredor onde Marco tinha sumido, depois até seus seguranças. Depois voltou para Amélia. Algo sombrio se instalou no rosto dele, porque Marco Vescari tinha acabado de ver a única mulher que Lorenzo Duca tinha seguido. A única que ele tinha destacado abertamente. A única que todo mundo no resort já tinha notado que ele observava. E no mundo de Lorenzo, atenção podia virar informação. Informação podia virar vantagem. Vantagem podia virar arma. Lorenzo finalmente olhou Amélia direto nos olhos. Corre. Uma palavra, sem mentira reconfortante, sem promessa falsa, só a verdade. Amélia ficou completamente parada. Lorenzo baixou a voz. Mas ninguém vai encostar em você. Virou-se para os homens, e o comando seguinte mudou as férias de Amélia por completo. Fecha a propriedade. Um segurança pegou o celular na hora. O outro se aproximou de Amélia. Lorenzo o deteve com um olhar. Depois voltou o olhar para a mulher que tinha ido embora dele porque se recusava a disputar sua atenção. Só 3 dias depois, ela tinha se tornado a única pessoa em toda a propriedade que ele não podia se dar ao luxo de perder de vista. E em algum lugar dentro daquele resort lindíssimo, um traidor acabara de descobrir exatamente onde estava a atenção de Lorenzo Duca. O resort mudou em minutos. A maioria dos hóspedes nunca entendeu o porquê. A música continuou perto da água. O jantar seguiu normalmente. O espumante continuava circulando entre as mesas. De fora, nada parecia errado, mas Amélia notava tudo. Portas que antes estavam abertas, agora tinham guardas. 2 homens desconhecidos apareceram perto da entrada principal. Os carros eram checados antes de sair. Os funcionários recebiam instruções discretas por fones de ouvido, e Lorenzo Duca já não fingia ser apenas mais um hóspede rico. Ele ficou no fim do corredor, falando baixinho com um dos seus homens. Sem voz alterada, sem pânico, só ordens, curtas, precisas, imediatas. As pessoas se moviam assim que ele terminava de falar. Amélia observava de alguns metros de distância. Aquela era a parte do mundo de Lorenzo que ela ainda não tinha visto. A parte que os jornais não podiam publicar sem provas. A parte de que a sociedade cochichava atrás de portas fechadas. E de alguma forma, ela estava bem no meio daquilo. Lorenzo terminou de falar e foi até ela. A expressão dele mudou um pouco quando os olhos chegaram até os dela. Não exatamente mais suave, mais controlada,
como se estivesse deliberadamente impedindo que tudo aquilo a tocasse. Explicou só o que ela precisava saber. Marco Vescari não estava agindo sozinho. Dinheiro tinha sido movimentado por contas ligadas ao resort. Alguém dentro da organização de Lorenzo o tinha ajudado. E, até Lorenzo descobrir quem, Amélia não podia deixar a propriedade sem proteção. Amélia protestou na hora, não alto, mas firme. Não tinha concordado em virar prisioneira por causa dos inimigos de Lorenzo. O maxilar dele se contraiu. Ela conseguia ver o instinto dentro dele, o instinto de comandar. Estava acostumado a dar ordens e ver acontecerem. Amelia Carter não era um de seus soldados, e fez questão de deixar isso bem claro. Lorenzo a encarou por vários segundos. Depois fez algo que seus homens raramente presenciavam. Cedeu. Amélia podia circular pelo resort. Podia ficar com as amigas. Podia decidir para onde ir. Mas 2 dos homens de Lorenzo ficariam por perto. Não porque Lorenzo quisesse controle, mas porque Marco a tinha visto. Isso mudava tudo. Amélia não gostou, mas entendeu, por enquanto. Quando voltou para a suíte que dividia com as amigas, as perguntas começaram na hora. Clara queria saber por que a segurança tinha dobrado de repente. Bianca tinha ouvido rumores de que um hóspede importante tentara roubar do resort. Vanessa ficou estranhamente quieta. Amélia contou que tinha havido um problema de segurança e que Lorenzo achava melhor todas ficarem na propriedade até resolver. Não mencionou o dinheiro. Não mencionou Marco. E definitivamente não mencionou que conhecer Lorenzo talvez a tivesse colocado em perigo. Mas Vanessa notou os 2 homens postados do lado de fora. O olhar dela foi dos guardas até Amélia, e algo desconfortável passou pelo rosto dela. Aquilo já não era flerte. O que quer que estivesse acontecendo entre Amélia e Lorenzo tinha virado algo que nenhuma delas esperava. Amélia foi dormir tarde. O sono não veio. Cada barulho estranho parecia mais alto. Cada passo no corredor abria seus olhos. Depois da meia-noite, ouviu vozes lá fora. Depois silêncio, depois uma batida. Amélia se sentou na cama. Outra batida, controlada. 3 toques. Atravessou o quarto com cuidado. Um dos homens de Lorenzo estava do lado de fora. O senhor Duca precisa falar com a senhora. O estômago de Amélia se apertou. Minutos depois, ela entrou numa sala de estar privada no andar de baixo. Lorenzo estava perto da janela, as mangas dobradas. O paletó, longe dali. Havia um pequeno corte num dos nós dos dedos. Amélia notou na hora. Não perguntou. Lorenzo se virou. Marco Vescari tinha desaparecido, não escapado do resort. Desaparecido do cômodo onde os homens de Lorenzo o mantinham. Um guarda tinha sido encontrado desacordado. Uma saída de serviço fora aberta, usando um crachá de funcionário, o que significava que a traição ia mais fundo do que Lorenzo acreditava. Alguém dentro do resort estava ajudando Marco. Alguém próximo o suficiente para saber onde ele estava sendo mantido. E quem quer que fosse, tinha visto Lorenzo passar os últimos dias seguindo Amélia Carter com os olhos. Lorenzo não precisou explicar o resto. Amélia entendeu. O rosto dela mudou. Lorenzo notou. Medo, não histeria, não pânico. Medo real. O tipo que gente inteligente sente quando finalmente entende o tamanho de uma ameaça. Lorenzo se aproximou. Disse que ela seria levada para a vila privada da família Duca, no lado norte da propriedade. Amélia recusou na hora. A expressão de Lorenzo endureceu. Dessa vez, ele não cedeu tão rápido, porque aquilo já não era sobre inconveniência. Marco estava solto. Traidor o estava ajudando, e Lorenzo tinha passado os últimos dias deixando um fato dolorosamente óbvio para quem prestasse atenção. Amélia importava. Isso a tornava útil. Amélia odiou a implicação. Odiou ainda mais que Lorenzo estava certo. Mas se recusou a deixar as amigas expostas enquanto ela desaparecia atrás de guardas armados. Lorenzo já tinha considerado que Clara, Bianca e Vanessa seriam levadas também. Segurança extra cobriria a vila. Ninguém ficaria para trás. Aquilo fez Amélia parar. Lorenzo tinha pensado nas amigas dela, até em Vanessa. Não porque se importasse se Vanessa gostava dele, porque Amélia se importava com Vanessa. A distinção não passou despercebida. Uma hora depois, 4 mulheres que tinham chegado esperando férias de luxo
estavam sendo escoltadas por homens armados através de um resort banhado de luar. Ninguém brincava. Ninguém disputava a atenção de Lorenzo. Ninguém se importava com quem ele tinha olhado primeiro. O jogo que achavam estar jogando tinha acabado. Aquilo era real. Ao entrar na vila privada, Amélia se virou. Lorenzo continuava do lado de fora, falando com os homens, se preparando para sair. Aonde você vai? Ele olhou para ela. Terminar com isso. Foi só isso. Depois Lorenzo Duca desapareceu na escuridão, e Amélia percebeu algo que ainda não estava pronta para admitir. Não tinha medo só porque Lorenzo tinha inimigos. Tinha medo porque Lorenzo caminhava em direção a eles. Na manhã seguinte, Lorenzo ainda não tinha voltado. Amélia acordou depois de apenas 2 horas de sono. Os homens dele não diziam onde ele estava. Toda resposta era respeitosa. Toda resposta não revelava nada. Ao meio-dia, a irritação tinha substituído o medo. À tarde, o medo voltou. Então Amélia viu os veículos pretos se aproximando. Levantou-se antes mesmo de perceber que estava fazendo isso. A primeira SUV parou. 2 homens desceram. Depois Lorenzo, vivo, ileso, frio. Amélia soltou um ar que nem sabia estar prendendo. Lorenzo olhou para a vila. Os olhares se cruzaram à distância, e algo passou entre eles que nenhum dos dois conseguia mais fingir que era casual. Amélia tinha se preocupado com ele. Lorenzo sabia disso. Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, um dos homens dele se aproximou rapidamente e entregou um celular a Lorenzo. Ele ouviu. O rosto dele mudou. Olhou diretamente para Amélia, depois para a vila. A voz dele baixou. Leva elas para dentro. O estômago de Amélia despencou, porque Marco Vescari finalmente tinha entrado em contato, e a mensagem dele continha apenas 8 palavras. Eu sei o que essa mulher significa para você. Ao anoitecer, Amélia queria ir embora. Não da vila, do resort inteiro. A situação tinha virado algo que ela não conseguia mais fingir ser um contratempo passageiro. Ela tinha ido para umas férias. Agora, homens armados ficavam do lado de fora do quarto dela. As amigas estavam apavoradas. Marco sabia quem ela era, e o mundo de Lorenzo já começara a se fechar ao redor dela antes mesmo de ela decidir se queria um lugar dentro dele. Lorenzo discordava. Sair agora deixaria Amélia mais fácil de alcançar. O resort era território controlado. Fora dali, havia estradas demais, veículos demais, possibilidades demais. Amélia entendeu a lógica. Continuou odiando aquilo. A discordância entre eles ficou tensa. Então Lorenzo disse a um dos homens que Amélia não devia sair da vila sem escolta. Foi aí que tudo mudou. Amélia olhou para ele. Lorenzo reconheceu a expressão na hora. Tinha ultrapassado um limite. Ela disse a ele que proteção não dava direito de posse. Lorenzo disse que sabia disso. Amélia não estava convencida, porque a vida inteira de Lorenzo o tinha ensinado a resolver perigo através de controle. Controlar as saídas. Controlar a informação. Controlar as pessoas. Controlar todas as variáveis possíveis até que nada pudesse surpreendê-lo. Mas Amélia não era uma variável, era uma pessoa. E se Lorenzo não conseguisse entender a diferença, não havia nada entre eles que valesse a pena explorar. As palavras pesaram mais do que Amélia pretendia. Lorenzo ficou completamente parado. Não discutiu. De algum jeito, isso piorou tudo. Amélia foi embora de novo, mas dessa vez não havia curiosidade na expressão de Lorenzo. Havia algo bem mais perigoso: arrependimento. Naquela tarde, Vanessa encontrou Amélia sozinha. A tensão entre elas tinha ficado impossível de ignorar. Vanessa finalmente admitiu que tinha sentido ciúme. Não porque Amélia tivesse roubado Lorenzo. Não tinha. Era exatamente isso que a incomodava. Amélia nem tinha tentado. Vanessa tinha tentado. Ajeitava a postura quando Lorenzo aparecia, arrumava desculpas para se aproximar, se mostrava disponível, e Lorenzo tinha olhado através de tudo aquilo direto para a mulher que ia embora. Isso a fez se sentir tola. Pior, invisível. A raiva de Amélia amoleceu. Ela entendia insegurança. O que não ia aceitar era ser punida pela insegurança de outra pessoa. Nunca precisou existir competição nenhuma. Vanessa tinha criado uma sozinha, porque assumira que a atenção de Lorenzo
Era algo que uma mulher precisava vencer. Amélia nunca acreditou nisso. A reconciliação entre elas não foi perfeita, mas foi honesta, e por enquanto era o suficiente. Depois Vanessa disse algo que Amélia não esperava. Não deixa ele por minha causa. Amélia olhou para ela. Vanessa continuou baixinho. Se você for embora, que seja porque você quer. As palavras ficaram com Amélia muito depois de Vanessa sair. Infelizmente, alguém já tinha tomado uma decisão por ela. Às 6h40 daquela noite, um dos veículos de segurança do resort chegou para levar Clara e Bianca até o prédio principal, depois que a administração anunciou que a ameaça tinha sido contida. Tudo parecia legítimo. O motorista usava crachá do resort. A segurança supostamente tinha aprovado a transferência. Vanessa decidiu ficar. Amélia quase ficou também. Então Clara lembrou que tinha esquecido o carregador do celular na suíte original. Amélia se ofereceu para ir junto. O veículo saiu. Não tinha percorrido nem 1 quilômetro quando Amélia percebeu que algo estava errado. A estrada para o prédio principal era à esquerda. O motorista virou à direita. Amélia se inclinou para a frente. Clara notou. Bianca parou de falar. Amélia perguntou para onde estavam indo. Nenhuma resposta. As travas clicaram. Um som pequeno, quase inofensivo. Mas toda mulher naquele carro entendeu o que aquilo significava. O sangue de Amélia gelou. O problema de segurança não tinha sido contido. Elas estavam dentro dele. O veículo acelerou. Amélia não gritou. Olhou ao redor. Janelas, portas, motorista, distância, possibilidades. Então viu outro veículo preto se aproximando atrás delas em velocidade assustadora. O motorista olhou pelo retrovisor. Pela primeira vez, pareceu nervoso. Amélia se virou. A SUV atrás dela se aproximava cada vez mais. Então reconheceu o homem no banco do passageiro, um dos seguranças de Lorenzo. O veículo com Amélia desviou. Clara gritou. Bianca se agarrou ao banco. O motorista tentou entrar numa estrada de serviço mais estreita. Não conseguiu. Outro carro da família Duca bloqueou a entrada. Os freios rangeram. O veículo de segurança parou bruscamente. As portas se abriram. Homens se moveram rápido, controlados. Amélia puxou Clara para baixo. Do lado de fora, tudo virou movimento e ordens gritadas. Então a porta traseira se abriu. Amélia virou-se rapidamente. Lorenzo. O rosto dele estava diferente de tudo que ela já tinha visto. Não frio, não controlado, furioso. Mas, no instante em que viu Amélia, algo dentro dele mudou. Os olhos dele percorreram o corpo dela rapidamente. Rosto, braços, mãos, checando, garantindo que Amélia estava bem, que Clara estava bem, que Bianca estava bem. O motorista foi arrastado para fora do veículo. Outro homem foi puxado do banco do passageiro dianteiro. Lorenzo não olhou para eles. Ainda não. A atenção dele continuava em Amélia. Ela desceu do carro. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. Então Amélia percebeu uma coisa. Lorenzo tinha vindo pessoalmente. Não mandara os homens. Não esperara em algum lugar seguro por uma atualização. Tinha perseguido o veículo. O homem que nunca corria atrás de ninguém tinha ido atrás dela. A mão de Lorenzo se ergueu como se ele fosse tocar o rosto dela. Parou antes de encostar. Amélia percebeu a hesitação. Fechou a distância que restava sozinha, os dedos dela envolvendo o pulso dele. Só por um instante. Permissão. Lorenzo tocou o rosto dela. 1 segundo. Foi só isso. Depois a frieza voltou, porque ainda havia inimigos ao redor deles, e Lorenzo Duca não tinha terminado. O motorista confessou rápido. Marco tinha subornado um supervisor de segurança do resort meses antes. O dinheiro desviado tinha financiado parte do plano. A ideia nunca foi matar Amélia. Isso seria estúpido. Marco queria uma moeda de troca, algo valioso o bastante para forçar Lorenzo a um encontro em território que ele não controlava. Mas Marco tinha cometido um erro catastrófico. Achou que Amélia era apenas a fraqueza de Lorenzo. Não entendeu que ela também era o motivo pelo qual Lorenzo ficaria ainda mais perigoso. Pela meia-noite, Lorenzo sabia onde Marco estava. Uma propriedade inacabada na beira do lago, alguns quilômetros dali. Os homens dele se prepararam para se mover. Amélia observou da entrada da vila. Dessa vez, não perguntou para onde Lorenzo ia. Já sabia.
Lorenzo olhou para ela antes de entrar na SUV. Havia coisas que nenhum dos dois conseguia dizer ainda. Coisas que tinham ficado grandes demais para um romance de férias. Depois ele foi embora. Marco Vescari tinha passado anos trabalhando ao lado de Lorenzo. Conhecia os métodos dele, os negócios, a organização, os hábitos. O que Marco não sabia era o homem em que Lorenzo tinha se transformado desde que Amélia Carter entrara na vida dele. Ao amanhecer, a rede de Marco dentro da organização Duca tinha desmoronado. As contas foram congeladas. O supervisor de segurança corrupto estava sob custódia. Todo homem que tinha ajudado a movimentar o dinheiro foi identificado. E Marco Vescari nunca mais ameaçaria Amélia Carter. Lorenzo voltou pouco depois do amanhecer. Sem celebração, sem anúncio dramático, apenas um homem cansado entrando numa vila silenciosa depois de eliminar a ameaça que pairava sobre todos ali dentro. Amélia estava esperando. Lorenzo parou ao vê-la. Disse a ela que tinha acabado. Amélia acreditou. Então Lorenzo fez algo que ela não esperava. Mandou os guardas embora da porta dela. Todos eles. Os movimentos dela voltaram a ser dela. Se quisesse ir embora naquela manhã, podia. Se quisesse ficar, podia. E se quisesse se afastar de Lorenzo Duca de vez, ele não a impediria. Amélia o encarou. Dias antes, ele era o homem que todo mundo procurava. Depois virou o homem que a seguia. Agora, quando finalmente tinha todos os motivos para segurar mais forte, abria a mão e dava a ela uma escolha. O resort voltou lentamente ao normal. Hóspedes que não sabiam nada do que tinha acontecido reclamavam de serviços atrasados. A música voltou para a praia. Os funcionários reabriram as áreas restritas. As mesas voltaram a aparecer perto da água. De fora, o pequeno mundo bonito se reconstruía rápido. Mas Amélia tinha mudado. Lorenzo também. Na manhã seguinte, Amélia ficou perto da beira da água onde tudo tinha começado. Sem guardas ao lado, sem restrições, sem perigo, só a água batendo na areia e a liberdade de ir embora. As malas dela estavam prontas. Clara e Bianca queriam voltar para São Paulo naquela tarde. Vanessa tinha concordado. As férias delas, na prática, tinham acabado. Amélia deveria estar aliviada. Em vez disso, se sentia incompleta. Passos se aproximaram atrás dela. Ela sabia quem era. Lorenzo parou alguns metros atrás. Não se aproximou mais, não até ela se virar. Amélia olhou para ele. Pela primeira vez, Lorenzo parecia preparado para uma resposta que talvez não gostasse. Isso importava. Amélia disse a ele que não conseguiria virar mais uma posse dentro do mundo dele. Não conseguiria viver cercada de mulheres esperando para ver se Lorenzo repararia nelas. Não toleraria ser deliberadamente usada para provocar ciúme. Não abriria mão da carreira, das amigas, da independência e nunca disputaria o privilégio de ser amada por ele. Lorenzo escutou. Sem interromper, sem argumentar. Quando Amélia terminou, ele entendeu uma coisa com clareza. Ela achava que estava descrevendo condições. Para Lorenzo, ela estava descrevendo exatamente a mulher que ele queria. Nunca tinha se sentido atraído por Amélia porque ela coubesse perfeitamente dentro da vida dele. Estava atraído por ela porque ela não cabia, porque desafiava as certezas dele só de existir, do jeito que era. Lorenzo se aproximou. Não prometeu se tornar inofensivo. Isso seria mentira. Não prometeu que o mundo dele ficaria simples de repente. Isso seria uma mentira ainda maior. Prometeu algo mais difícil. Escolha. Amélia sempre teria uma. Ele a protegeria, mas aprenderia a não prendê-la. Ouviria mesmo quando todo o instinto dentro dele mandasse comandar. E não haveria mais outras mulheres esperando por ali. Não porque Amélia exigisse que Lorenzo parasse de ser desejado. Isso era impossível. Mas porque ser desejado e incentivar aquilo eram coisas completamente diferentes. Lorenzo finalmente entendeu por que Amélia tinha ido embora naquela primeira tarde. Ela não queria que ele a seguisse. Queria ficar de fora da disputa. E em algum ponto entre aquela beira de praia, o jantar, as conversas silenciosas, a traição e o momento em que Lorenzo a viu presa dentro daquele carro, a disputa tinha deixado de existir. Só restava a Amélia.
Vanessa pediu desculpas de verdade antes de irem embora. Sem justificativas, sem culpar Lorenzo, sem fingir que o ciúme não tinha acontecido, admitiu algo que nunca gostara de admitir nem para si mesma. Durante anos, Vanessa media seu próprio valor pela competição. Se outras mulheres queriam um homem, conquistar a atenção dele parecia mais valioso. Depois Amélia tinha feito o oposto. Viu 3 mulheres cercando um dos homens mais desejados de São Paulo e decidiu que sua paz valia mais. Ver Lorenzo se encantar por alguém que nem estava tentando obrigou Vanessa a repensar mais de uma coisa sobre si mesma. Amélia perdoou. Não porque as palavras não tivessem doído, mas porque a amizade importava mais que orgulho quando as 2 pessoas estavam dispostas a dizer a verdade. Pela tarde, as mulheres estavam prontas para ir embora. Lorenzo não pediu para Amélia ficar. Aquilo surpreendeu a todos, principalmente Amélia. Um carro esperava perto da entrada do resort. As amigas carregaram a bagagem. Amélia ficou parada ao lado da porta aberta. Do outro lado do pátio, Lorenzo observava. Os 2 seguranças ficavam alguns metros atrás dele. A cena parecia quase idêntica à da primeira tarde. Lorenzo cercado de poder. Amélia se preparando para se afastar dele. Ela olhou para ele. Lorenzo não se mexeu. Tinha dito que a escolha era dela. Falou sério. Amélia entrou no carro. A porta se fechou. Por vários segundos, Lorenzo simplesmente ficou ali parado. Depois o carro começou a se mover. Um dos seguranças olhou de relance para ele. A expressão de Lorenzo continuava indecifrável. A SUV chegou ao portão do resort. Então parou. A porta traseira se abriu. Amélia desceu. O segurança de Lorenzo olhou para o chefe. Lorenzo prendeu a respiração. Amélia disse algo rápido ao motorista. O carro seguiu sem ela. Depois ela se virou e começou a caminhar de volta na direção de Lorenzo. Pela primeira vez, talvez em toda a vida adulta, Lorenzo Duca não sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Amélia parou na frente dele. Disse que não ia ficar de forma definitiva. Ainda tinha uma vida em São Paulo, trabalho esperando, responsabilidades, e Lorenzo tinha muito o que provar, mas não estava pronta para deixar o que existia entre os dois terminar ali, no portão do resort. Algo perigosamente parecido com alívio entrou nos olhos de Lorenzo. Amélia percebeu e sorriu. Aquilo não era rendição. Não era final feliz. Ainda não. Era um começo, e começos exigiam escolhas. Dessa vez, era Amélia quem estava escolhendo ele. 3 meses depois, Lorenzo Duca entrou num evento beneficente privado no centro de São Paulo. A reação foi familiar. Cabeças se viraram, conversas mudaram, mulheres notaram, homens ficaram cautelosos. Lorenzo já vivia com aquilo havia anos. Já não significava quase nada mais. Amélia chegou separadamente, direto do trabalho. Vestia um vestido bordô profundo, não por causa do resort, porque gostava da cor. Do outro lado do salão, uma mulher bonita já tinha se aproximado de Lorenzo. Depois outra. Amélia viu. Vanessa, ao lado dela, também viu. Por um segundo, Vanessa olhou para Amélia como se esperasse ver a velha história se repetir. Amélia simplesmente continuou a conversa. Sem competição, sem encenação, sem necessidade repentina de provar que Lorenzo pertencia a ela. Não se moveu na direção dele. Não precisava. Do outro lado do salão, Lorenzo viu Amélia. Tudo o resto desapareceu. A mulher que falava com ele ainda estava no meio de uma frase quando Lorenzo se desculpou educadamente. Então o mafioso mais frio de São Paulo atravessou o salão lotado. Passou por empresários que queriam reuniões. Passou por mulheres que queriam apresentações. Passou por pessoas que teriam esperado horas por 5 minutos da atenção dele. Direto até Amélia Carter. Vanessa o viu se aproximando. O sorriso dela se abriu. Amélia só se virou quando Lorenzo chegou perto. A mão dele se firmou gentilmente na cintura dela. Havia algo quase engraçado naquilo agora. Meses antes, mulheres atravessavam salões para chegar até Lorenzo Duca. Naquela noite, foi Lorenzo quem atravessou um por Amélia, e todo mundo notou. Mais tarde, naquela noite, os dois ficaram sozinhos numa sacada de frente para São Paulo. A cidade se estendia abaixo deles. Lorenzo contou a Amélia algo que nunca tinha admitido. Quando ela se afastou dele naquela praia, sua primeira reação
Não tinha sido atração, tinha sido confusão. Todo mundo se aproximava de Lourenço, cedo ou tarde. Funcionários, inimigos, políticos, empresários, mulheres, todo mundo queria alguma coisa. Amélia tinha olhado para tudo que as pessoas associavam a Lourenço Duca: riqueza, poder, beleza, perigo, e decidido que nada daquilo valia a pena disputar. Tinha escolhido a si mesma. Foi isso que o fez olhar 2 vezes. Amélia sorriu. Você achou que eu estava tentando fazer você me seguir? E aí Lourenço olhou para ela. Aí percebi que você genuinamente não ligava. Amélia riu baixinho. A expressão de Lourenço mudou. Mais quente agora, algo que só um punhado de pessoas jamais veria. Amélia se afastou da grade da sacada e começou a caminhar de volta para o salão. Lourenço a seguiu. Ela notou. Claro que notou. Amélia olhou por cima do ombro. Você está me seguindo, Duca? Sim. A sobrancelha dela se ergueu. Achei que você não corria atrás de mulher nenhuma. Lourenço parou bem na frente dela. A resposta veio sem hesitação. Não corro. Uma pausa. Os olhos dele continuavam nos dela. Eu persigo uma. Amélia o encarou por um segundo, depois sorriu. E dessa vez, não foi embora. Porque Amélia Carter nunca precisou disputar Lourenço Duca. Nunca precisou ficar mais alta, mais discreta, mais glamurosa, mais concordante ou mais desesperada para ser escolhida. Simplesmente continuou sendo ela mesma. E de alguma forma, isso tinha se tornado a única coisa da qual o mafioso mais frio de São Paulo nunca conseguiu se afastar. Se a história de Lourenço e Amélia te prendeu até o final, deixa o like e se inscreve para mais histórias intensas de romance policial, cheias de perigo, paixão e amor inesperado. E antes de você ir, deixa aqui nos comentários de que cidade ou país você está assistindo.